Olá, bom dia a todos. Nessa aula de hoje, nós vamos voltar um pouquinho, vamos revisitar o momento de inércia de áreas. Estamos encaminhando para a gravação das aulas sobre o momento de inércia deste capítulo. E continuamos aqui com essa pandemia. Lamentavelmente, estamos no final de junho de 2021 e já ultrapassamos mais de 500 mil pessoas mortas no país. Imagine vocês se tivéssemos seguido aquela teoria da gripezinha. Vamos contaminar todo mundo para atingir a imunidade de rebanho. Ou melhor, rebanho. Rebanho, ser humano não é rebanho. Até o produtor, ele vacina seu gado para atingir a imunidade de rebanho. O Brasil resolveu seguir outro caminho. Poderíamos ter vacina desde o final do ano passado. A situação seria diferente. Mas, seguindo a teoria da gripezinha, quantas pessoas não teriam morrido se tivéssemos seguido esse caminho? 4 milhões? Não sei, talvez mais. Mas, vamos para a nossa aula. Aliás, um detalhe. Quando a vacina chegar para vocês, vacinem. Vacinem, porque esta é a única forma de atingir a imunidade coletiva. Enquanto isso, pessoal, usem máscaras. Bem, então, nós vamos falar de momento de inércia de um quadrante novamente, que vimos na aula 45. Nesta aula, nós demonstramos, pegando aqui um elemento de área ds/dr, por meio das equações de integral, que x integral de y2dA, para achar o momento de inércia do quadrante em relação ao eixo x, e y igual ao integral de x2dA para achar em relação a y. Vejam que o momento de inércia ele é diretamente proporcional à área. Portanto, se dobrarmos a área, o momento de inércia dobra. É isso que iremos focar um pouco nesta aula de hoje. Bem, então, nós vimos que o momento de inércia de um quadrante, tanto em relação ao eixo x quanto em relação ao eixo y, é 1/16avos de πr4, porque esse quadrante está para x como está para y. E aí, se dobrarmos a área do quadrante, passamos a ter um semicírculo. Então, esse momento de inércia é o dobro deste. Então, 2 vezes este vai dar 1/8 de πr4. Novamente, dobrando a área aqui do semicírculo, nós temos um círculo. E o momento de inércia em relação a x e y agora é 2 vezes este ou 4 vezes este. 1/4 de πr4. Bem, agora se colocarmos dois eixos paralelamente, uma y e uma x, chamando de eixo A e eixo B, nós podemos calcular os momentos de inércia em relação a estes dois eixos, utilizando o teorema dos eixos paralelos. E A é igual ao momento de inércia em relação ao eixo Y, que é baricêntrico, ou seja, passa aqui pelo centroide da área e está distante de A de R. Então, assim calculamos o IA. O IB seria o IX, porque o eixo X, que está paralelo a B. Então, é sempre o momento de inércia em relação a um eixo qualquer, é igual ao momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide ou pelo baricentro, se for um corpo, mais a distância entre eles elevada ao quadrado, vezes a área. Bem, da mesma forma também, nós analisamos na aula 47 o momento de inércia de um triângulo. Utilizando aquelas equações de integral, nós calculamos que o momento de inércia em relação ao eixo x é igual a 1/12avos de H3A. Então, quem estiver em dúvida, volte na aula 47. Aí, utilizando o teorema dos eixos paralelos, traçamos aqui um eixo que passa pelo centroide desta área do triângulo, e o centroide está distante a 1/3 de D,
D é 1/3 da altura H, e logo também para um eixo B qualquer aqui, passando por esse ponto, a distância é 2/3 de H. Aí, usando o teorema dos eixos paralelos, que x é igual a x barra mais d ao quadrado vezes a área, nós achamos o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide, e deu 36avos de H3A. E aí, comparando agora o eixo B, IB é igual a x barra mais d ao quadrado vezes A, achamos o IB 1/4 de H3A. Vejam que os três momentos de inércia em relação aos três eixos sempre são H3A, porque ele depende, né, para esses eixos, para essa área girar em torno desses eixos, a dimensão que mais importa é esta aqui, ó. E observe ainda que o menor momento de inércia é em relação ao eixo x barra. Girar essa área em torno de x barra é mais fácil que girar em relação a x, e também em relação a B, que é o maior momento de inércia, porque eu tenho mais áreas distantes do eixo aqui. Então, a rotação em torno do eixo B vai ser mais difícil. Bem, agora considerando um eixo Y', esse eixo Y' nós chamamos aqui só para mostrar que ele pode aparecer como Y', passando aqui pelo centroide, ou como x barra também, passando pelo centroide. E aqui um eixo A. Também utilizando, né, a equação integral de y2dA, pegando o elemento vertical, aí nós podemos calcular o momento de inércia em relação ao eixo y, que é 1/4 de HA3. Vejam que inverteu. O momento de inércia agora para y depende mais da base do triângulo. E, usando o teorema dos eixos paralelos, sabendo, né, que essa distância aqui é 2/3 de A, e essa aqui agora é 1/3 de A, é a posição do centroide. Aí calculamos o Y'. E, comparando o eixo A com o eixo Y', calculamos o eixo A, que é 1/12. Então, primeira observação interessante. Aqui, para esses três eixos, é H ao cubo vezes A. Para esses três eixos, é HA3. Sempre potência 4, né? 1 mais 3, 4. Observe ainda que o momento de inércia em relação a x barra e y barra é 1/36avos, né? Ou seja, a fração é igual, muda os expoentes das dimensões. E observe ainda que o eixo y tem um momento de inércia maior agora, porque ele está numa situação como se fosse esse eixo B. Girar esta área em torno de y agora é mais difícil que girar em torno de y' e também que em torno do eixo A. Bem, faça uma reflexão sobre essas equações para vocês perceberem bem esse conceito de momento de inércia, que é sempre a rotação, no caso de superfícies, em torno de um eixo. Agora, se pegarmos, portanto, aqui um triângulo de base A e altura A, sabemos, então, que os momentos de inércia, tanto em relação a x quanto em relação a y, vai ser 1/12 de A elevado à quarta potência, porque esse triângulo está para o eixo x, não está para o eixo y. Se dobrarmos esta área, agora, duas áreas, dois triângulos, né? Então, temos um outro triângulo. E o momento de inércia, então, vai ser 2 vezes este aqui. Logo, o momento de inércia é 1/6 de A elevado à quarta potência. Dobrando novamente a área, aí teremos um momento de inércia 2 vezes 1/6 de A4. Então, temos aqui um losango. E o momento de inércia é 1/3 de A elevado à quarta potência. Ou seja, este momento é 4 vezes maior do que este, e 2 vezes maior do que este. Porque a área aqui é 4 vezes maior que esta, e aqui é o dobro desta. Agora, também, passando aqui um eixo A paralelo ao eixo Y e um eixo B paralelo a X. Podemos também calcular os momentos de inércia em relação a esses dois eixos, utilizando o teorema dos eixos paralelos. E A é igual a Y mais
D ao quadrado, que no caso aqui é A, vezes a área do losango. E o IB? É o IX mais D ao quadrado, que é a distância também entre eles, que também é A, vezes a área. Bem, pessoal, desta forma, nós podemos pegar momentos de inércias de áreas conhecidas e juntando essas áreas, somando, acrescendo cada vez mais. Podemos também retirar. Imagine que se eu passasse aqui um círculo, fizesse um orifício circular, exatamente centralizado de raio A sobre 2 e diâmetro A. O momento de inércia seria 1/3 de A4 menos o momento de inércia do círculo, que seria 1/4 de πr4. Aí eu teria o momento de inércia de uma figura diferente, que seria esta, com um orifício central circular. É aqui, eu tenho uma área, se eu tenho um orifício, eu subtraio. Bem, no próximo vídeo vamos encerrar, então, fazendo uma aplicação para sólidos, um corpo tridimensional. Um abraço e até lá, pessoal.